Vamos ver aí a fala dele. Vamos acompanhar o que disse o ex-deputado João de Deus, presidente do PT. Foi eleito 2 vezes para senador com apoio do PT. E as 2 vezes ele rompeu com a gente. No primeiro momento, ele rompeu apoiando o impeachment da presidenta Dilma. Ele beijou a mão da Dilma meio-dia e de noite ele beijou o Michel Temer. Depois, agora, na última reeleição dele, ele fez reconciliação com o PT. Na última reeleição dele, ele, tão logo as urnas foram fechadas e contabilizados os votos com apoio do nosso governo da época, o então governador Wellington Dias, de todo o bloco da sustentação do governo, ele anunciou oposição ao governo. O senhor citou aí 2 rompimentos e citou o fato do senador Ciro ter votado pelo impeachment da presidente Dilma. Na época, o deputado Júlio César também votou, né? Não há problema em relação a esse ponto? Não, porque o Júlio César, no que pese ele ter tido algumas posições nesse sentido, mas eu defendo que a gente sente a mesa com ele. Eu acho que a gente pode estar contornando algumas divergências. Aí assim, tem um problema aí nessa história. O ex-deputado não esperava essa pergunta. Não esperava que o Gustavo perguntasse isso. Mas assim, primeiro, o deputado Júlio César votou pelo impeachment, o senador Ciro Nogueira votou, enfim. Mas aí, quer dizer, não houve, naquele momento, o PT meio que, por exemplo, Piauí, de vários outros estados, meio que esqueceu, passou a mão em quem votou. Porque aí, vamos lá, se ele rompesse com quem votou contra, ia romper com o Ciro Nogueira, romper com o Júlio César. E aí? Então, perdeu o PSD com 50 prefeituras. Então, não é por aí. Se ele continuou na coligação, então acabou, não se fala mais nisso. Mas ficou uma mágoa. Então, não interessa, ele continuou na coligação e o senador Ciro Nogueira, na coligação do então governador Wellington Dias, trabalhou pelo governo, ajudou, compôs ali. Foi um episódio isolado, episódio da presidente Dilma. E, aliás, diga-se de passagem também, o senador Ciro Nogueira foi um dos mais beneficiados e um dos que mais trouxeram emendas na gestão Temer para o Piauí, né? Com certeza. Então, teve aí um lucro para a população nesse aspecto. Mas aí parece que o futuro secretário da Ciência Social usou meio que 2 pesos e 2 medidas, né? Foi. Ele apazigou ali com relação ao deputado Júlio César. Agora, teve uma reação a essa fala aí dele, Douglas. Eu publiquei essa matéria ontem e fui surpreendido pouco depois com uma ligação do ex-senador João Vicente Claudino. Né? Porque no começo aí da Sonora, o ex-deputado João de Deus disse que o senador Ciro foi eleito 2 vezes com apoio do PT. O ex-senador João Vicente ligou para fazer uma correção. Aliás, ele erra, aí, Gustavo, é bom destacar, viu, Natan, que ele erra 2 vezes. O futuro secretário da Ciência Social, ele erra ao dizer que houve rompimento. Não houve rompimento. Aqui no estado do Piauí, não. Houve mal-estar, gerou mal-estar. Quer dizer, uma ala do PT não queria, mas então o governador Wellington Dias prosseguiu. E, como o Gustavo falou, o empresário João Vicente Claudino ligou para fazer essa correção. Qual foi a correção, Gustavo? Ele ligou incomodado, ele até perguntou, meu Deus, o que foi que o João de Deus viu? Não entendi essa entrevista dele, porque o senador Ciro não foi eleito 2 vezes com apoio do PT, segundo João Vicente. Olha, na primeira vez, em 2010, ele foi eleito na minha chapa, o João Vicente foi candidato a governador, e o senador Ciro era candidato na chapa dele, João Vicente, sem apoio do PT. Ele até, Douglas, apontou uma contradição. Olha, eu estou surpreso com essa declaração, porque se o João de Deus está dizendo que teve apoio do PT em 2010 para o Ciro, então ele está admitindo uma traição do próprio PT ao Antônio José Medeiros, que na época era candidato a senador. E que não foi eleito. Não foi eleito. Lembrando essa relação, lembrei um ponto aqui, que um dos suplentes do Ciro Nogueira em 2010 era o empresário João Claudino. Exatamente. Pai do ex-senador. E só para lembrar aqui, Gustavo e Natan, na chapa de João Vicente, que era candidato ao governo do estado, era Ciro Nogueira e Sargento R. Silva. Sargento R. Silva. Os dois candidatos. E o Flávio Nogueira vice. Flávio Nogueira João vice. Vicente. E do PT era? Era o Wellington Dias e Antônio José Medeiros, os 2 candidatos ao Senado. Os eleitos foram o Wellington Dias e Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Foram os eleitos. Então, o PT votou aí em Ciro Nogueira, sendo candidato por uma candidatura de oposição. Então, assim, a fala aí foi meio... E aí o João Vicente contesta essa versão. Aí ele diz o seguinte, olha,
Na reeleição do Ciro, aí sim, ele teve o apoio do PT. Mas isso já foi 2 anos depois do voto do impeachment. Ele, inclusive, o ex-senador João Vicente, disse assim, olha, o João de Deus deveria ter dito que em 2018 Ciro já tinha votado pelo impeachment e mesmo assim o Wellington passou a mão na cabeça dele, obrigou todos os petistas a também passarem e esqueceram o impeachment da Dilma. Porque, segundo João Vicente, o Wellington Dias estava com medo de ter o Ciro como adversário. Ele disse, o João de Deus deveria ter dito isso. Trazer para cá, para o meu lado, porque enfrentar o... Agora, aproveitando aqui, a gente discutiu já algumas vezes, é bom o Gustavo aqui para a gente discutir, Natan também, é essa história do PT histórico e do novo PT. Né? Sai Regina Souza, da Secretaria da Assistência Social, entra João de Deus. Então, para o PT histórico, fica em casa, né? A pasta. Aí, ontem nós tivemos a fala do Pedro Calixto, né? Dizendo que o filho de Wellington Dias seria uma boa indicação para vice do governador Rafael Fonteles. Até vi não lembro o estado, né? Achei, sim, interessantíssima. Embora eu não concorde, achei interessante a argumentação do deputado estadual. Ele dizendo assim, Deus, quando quis intervir na terra, mandou quem? O filho dele, Jesus Cristo. Por que eu não posso indicar o meu para uma secretaria e tal? Toda essa polêmica. Assim, Gustavo, a possibilidade de Vinícius Dias ser vice de Rafael é zero. Você avalia como zero essa possibilidade? Eu acho muito remota essa possibilidade. Quase zero. Né? Eu acho que está muito claro para todo mundo que o vice vai ser uma escolha do próprio governador. Aliás, ele disse isso aos deputados do PT, na mesma reunião em que ele praticamente descartou Temístocles Filho. Mas o vice será assim, do PT e será uma escolha pessoal dele. O Wellington sempre fez assim. Sempre fez assim. Né? Bancou Regina Souza. Exatamente. Isso, a Regina foi escolha do Wellington. E nunca repetiu o vice. Né? Não. O Wellington, nos 4 mandatos, teve 4 vices diferentes. Rafael não está inovando nisso aí. Está seguindo até a mesma linha dele nesse sentido. E a escolha do vice, sobretudo na reeleição, é do próprio governador. Quer dizer, sempre tem influência do próprio governador, mas na reeleição é integralmente do governador. Aí é aquela história, fica naquele grupo, quer dizer, Washington Bandeira, Chico Lucas, ele vai seguir, porque quem assumir a vice, obviamente, vai assumir o governo do Estado, porque o governador Rafael Fonteles será candidato ao Senado Federal, não tem nenhuma dúvida. E mesmo o governador não sendo candidato ao Senado, o governador, em uma hipótese de permanecer no cargo em 2030, o vice-governador que estará no cargo em 2030 é o candidato natural à sucessão. Né? É um nome que vai estar na mesa para disputar a sucessão do governador. Esse vice é um nome já para a sucessão. É um nome para a sucessão, um nome que vai ser trabalhado. E aí são colocados alguns nomes bem próximos ao governador, alguns secretários. Naquela lista que nós até destacamos aqui, se destacam o Washington Bandeira, secretário de Educação, pela relação de amizade com o governador Rafael Fonteles. Se eu fazer um pódio aí, top 3, o Washington Bandeira está no top 1. Estaria do top 1, né? Até porque largou a magistratura para ser secretário de Educação, e ninguém larga a magistratura com todas as suas benesses se não estiver de olho em um projeto maior. Acho que não só a questão das benesses, mas pela dificuldade. Pela dificuldade também. Conseguir o cargo, passar em concurso, exige muito conhecimento, estudo, dedicação. Ele era magistrado do Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, deixou a magistratura, pediu exoneração para assumir a Secretaria de Educação, e nessa relação de confiança com o governador Rafael Fonteles. Um outro nome, o secretário de Segurança, Chico Lucas. Também. Já admite publicamente essa possibilidade, que se receber a missão do governador e do partido, está disposto a encarar, seja ela qual for. O Washington Bandeira também disse isso. O Washington Bandeira também disse. Os dois adotam o mesmo discurso. Segue a missão que for determinada. Gustavo, E um terceiro nome eu colocaria o secretário de Saúde, Antônio Luiz, apesar de ser de uma geração um pouco mais velha do que a de Rafael Fonteles, Chico Lucas e Washington Bandeira, tem também a confiança do governador Rafael Fonteles. Mas é do grupo de confiança do governador. Antônio Luiz é do grupo de confiança, secretário de Saúde. O secretário de Fazenda, Emílio Júnior, é do grupo de confiança do governador. Gustavo, essa questão do nome é difícil também que seja, não impossível, claro, mas é difícil ser um nome político.
totalmente político para ser vice do governador. Levando em consideração as preferências aí, as tendências, Washington Bandeira, Chico Lucas, é também algo, um nome com o perfil do próprio governador, que é um perfil mais técnico. Exatamente. A própria montagem da equipe dele e o grau de confiança, as principais pastas estão com esses chamados Rafa Boys. Né? São as pessoas mais próximas dele. Então, dificilmente ele iria escolher um vice de fora desse grupo. A não ser que ele tivesse numa situação, politicamente falando, difícil, complicada, necessitando muito de composições, o que não me parece ser o caso dele. Né? As pesquisas apontam ele aí bem avaliado, né? Ele confia muito nesses números, então não me parece que está desconfortável quanto a isso. Então, dificilmente nesse cenário ele escolheria. Agora, Douglas, só uma ponderação, muita gente pondera em relação à escolha do vice, sempre foi do governador, nunca foi diferente. Mas muita gente avalia que, nas 4 ocasiões em que o Wellington Dias, por exemplo, escolheu o vice, o Wellington ele era indiscutivelmente a maior figura, né, política do Estado, do grupo, e não tinha nenhuma outra sequer próxima a ele em termos de importância. Muita gente avalia que dessa vez o cenário é um pouco diferente, porque tem Rafael, mas tem o Wellington, que foi quem colocou o Rafael na política, é um ministro de Estado, é uma liderança que os petistas raiz recorrem e respeitam bastante, né? Há, inclusive, petistas que consideram o Wellington maior do que Rafael, e aí já é uma discussão que pode ser aprofundada. Então, assim, é um cenário diferente. Historicamente, você pode dizer, claro, tem sua importância, mas eu acho que o governador, apesar de não ter completado o primeiro mandato, já tem uma importância considerável, inclusive no cenário nacional. O próprio presidente Lula. O presidente Lula convida o governador para viagens, o governador tem participar de programas nacionais com frequência, tem sido ouvido. Como tem essa nova geração do PT do Piauí, nacional, essa discussão já vem há muito tempo, Exato. De que não há uma renovação. E o Rafael aparece como esse nome, como essa novidade no PT. Né? Exatamente. Então, eu vejo hoje, claro, um nome que ainda é um nome jovem na política, porque nós temos 8 anos do governador, hoje governador, então secretário de Fazenda, mas numa pasta técnica. Né? Agora, essa questão do vice, só para a gente recordar aqui, foi Osmar Araújo, Osmar Júnior, Regina Souza. Foi Osmar Júnior. Osmar Júnior. Wilson Martins. Wilson Martins. Margarete e Regina. Aí, nessa disputa para a próxima eleição. Primeiro foi Osmar Júnior. Osmar Júnior. Aí não foi indicado para concorrer. A reeleição, né? O próprio governador foi candidato. Depois... O Wilson Martins. Wilson Martins. Aí ele foi... Ele assumiu e disputou a reeleição. Disputou a reeleição. E foi eleito. Eu fiz uma entrevista com o governador Wilson Martins e questionei o governador sobre aquele racha. Foi um racha com o PT e o governador contextualizou dizendo que foi um racha muito mais imposto pela conjuntura nacional do que propriamente por ele. A questão do Eduardo Campos, enfim. Aí ele trouxe detalhes que eu não lembro mais, entrevistado no YouTube, eu não lembro mais. Ele disse, olha, fui chamado lá e deu datas, horários e fez... Enfim, tanto é que depois houve uma recomposição. Na sequência foi... Margarete e Regina Souza. Exatamente. Que assumiu. E também assumiu. Mas no caso, diferente do Wilson Martins, Regina Souza não foi a candidata e foi Rafael Fonteles. Né? Então é uma situação que precisa ser... O jogo está claro, assim. Política pode mudar? Claro, pode mudar hoje à tarde, hoje à noite, mas... Voltando aqui para a gente fechar e começar a falar de novo na repercussão aqui no Piauí dessa votação na Câmara. Gustavo e Natan, é muito difícil o governador voltar atrás na questão das chapinhas. Você vê aí, por exemplo, o deputado estadual Evaldo Gomes falando, o deputado federal Jardim Alencar falando, mas falar é uma coisa. Porque assim, se ele abrir para por que ele não vai abrir para todo mundo? Abre o precedente. Abre precedente, né? O governador é muito apegado, até porque é um matemático, né? Então, naturalmente, é muito apegado aos números. E além das projeções que ele faz para a eleição do ano que vem, tem também o exemplo da eleição passada, que eles citam. Né? Os dirigentes do PT avaliam que na eleição de 2022, aquelas chapinhas ali do Evaldo Gomes tirou, né, 1 ou 2 vagas que foram lá para o Progressistas e que eles avaliam que teriam sido do governo se tivesse todo mundo no mesmo bloco, né, numa chapona, né? Então eles usam esses exemplos, não só a projeção para o ano que vem, mas o próprio exemplo da eleição passada.
E tem aquela história, não, mas a chapinha elegeu um. Sim, elegeu, mas abriu um precedente para eleger dois para a oposição. Então tem muito isso. E o próprio senador Ciro Nogueira esteve aqui no Jornal de News, ele fez essa projeção de que acha a próxima eleição para os progressistas, uma eleição para quem vai concorrer, tanto para deputado estadual como para federal, a eleição vai ser mais fácil do que as outras. Porque todos os deputados que aderiram ao governo saíram do Progressistas. Então, quem é o deputado federal de mandato progressista? Júlio Arcoverde. Então, o senador Ciro disse, olha, quem concorrer para deputado estadual vai precisar de menos votos, porque a chapa vai ser menos competitiva, porque não tem mais os deputados de mandato.